Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março e atenção, mais um caso de feminicídio no Rio Grande do Sul. Desta vez no litoral norte, onde está o colega Lucas Abate com o primeiro destaque de hoje, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. Viemos até o litoral contar mais esse caso de feminicídio. Uma relação conturbada, com diversos históricos de agressões, consumo de álcool e que, infelizmente, ontem terminou em tragédia. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes desse caso. 11 horas e 33 minutos, identificado policial militar envolvido na agressão de um menor de idade em Santa Maria. Esse é o destaque do Guilherme Roquete. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos, pois ele foi identificado e, pasmem, André, está nas ruas ainda no policiamento ostensivo, o que, é claro, preocupa a família desse rapaz. Mas o comando da Brigada Militar afirma que ele está colaborando com a investigação e vai participar, inclusive, da apuração desse fato, André. A gente explica os detalhes desse caso ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Muito bem, daqui a pouco todas essas informações, o Glauco também vai destacar em seguida a covardia, né, na região central do estado, um homem que foi agredido a facadas. Tá aí as imagens, não é mesmo? Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André. Estas imagens que são repugnantes significam o pouco valor que se tem, que a gente está dando, né, de uma forma geral, para a vida humana. Eu digo a gente enquanto sociedade. Esse registro a gente vai explorar daqui a pouco no SBT Rio Grande. Realmente a imagem é muito forte. Cenas que têm se repetido ultimamente, com muita frequência aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida a gente mostra os detalhes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção nas imagens, em seguida a gente vai mostrar por diversos ângulos a implosão do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública. Olha ali, o momento da implosão, na manhã de ontem. Questão de segundos, questão de 7 segundos e as imagens são impressionantes. Olha só do alto, a precisão com que este prédio veio abaixo depois do incêndio, né, que foi em junho passado, né, desse incêndio, julho, perdão. Aí o momento das explosões e o prédio vindo abaixo. Uma parte do prédio, a gente pode observar se está ainda em pé. E a gente vai explicar daqui a pouco o porquê isto aconteceu. Tudo calculado, né, milimetricamente, e o resultado foi bastante positivo. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente volta com esta notícia e com diversos assuntos, outros assuntos no início desta semana aqui no SBT Rio Grande. Até já! Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 38 minutos, 30 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, dia de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. Agora eu tenho um recado muito importante para você, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. É dia de celebrar a força, a potência, a entrega e o amor que cada uma dá ao mundo, tornando um lugar melhor. É ela que muitas vezes nos lembra da importância de cultivarmos bons hábitos para ficarmos com a saúde em dia. E ela está certíssima, concorda? É por isso que a IBCM está aqui para te mostrar que cuidar da saúde pode ser mais fácil e mais acessível do que você imagina. O plano de saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, além de terapias, físio e odontologia. Tudo isto sem taxa de consultas e de exames e sem mudança de valor conforme a idade. Cuide agora mesmo da sua saúde. Ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Portanto, amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E atenção, olha só essa notícia aqui de um homem que está internado em estado grave depois de ter sido esfaqueado na madrugada deste domingo em São Gabriel. Mais uma cena de agressão no Rio Grande do Sul pelas ruas do nosso estado. Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André. Que coisa, né? Que imagem lamentável isso. E não adianta a gente condenar a vítima porque tem um histórico, talvez estivesse, né, de uma forma fora da, né, não estava embriagado, essa é a verdade, tá? É isso que nós vamos falar a partir de agora. Não tem como julgar. O fato é que esta imagem aí é muito forte.
E revela o quê? Revela as pessoas fora totalmente do normal também, porque afinal de contas, agredindo com várias estocadas este homem que foi identificado como Luiz Marques, de 36 anos. Como eu disse, ele estava voltando para casa embriagado, conforme as informações que a gente obteve lá de São Gabriel. Só que quando ele voltava para casa, ele foi surpreendido por este agressor aí usando uma faca. Meu Deus. A vítima foi gravemente ferida. Que isso? E ela só não morreu, conforme informações também, porque teve um outro rapaz que acabou contendo este agressor, dentro das possibilidades, porque ele estava totalmente fora de si. Ele deu vários golpes, como eu disse antes. O Luiz está internado em estado grave na Santa Casa da cidade e os familiares, atenção André, disseram à nossa produção que ele não está sendo atendido por um especialista por falta de pessoal. Tem mais esse problema ainda. O agredido, ele tem 5 filhos e a família conta que ele não tinha nenhuma desavença. Mas essa questão da intolerância, não há explicação para isso, né, André? Não tem cabimento. Agora, 11h41, para quem está chegando agora, o Glauco nos conta essa história, mais um drama vivido pelas ruas do nosso estado, aqui em São Gabriel. Foi agora no final de semana, um homem embriagado, e aí não se sabe em detalhes o que aconteceu, mas teria sido agredido, pelo visto, durante o dia, né, Glauco? Isso aconteceu durante o dia, quando ele foi atacado, portanto, por um outro homem que se incomodou, não gostou ou se sentiu incomodado. Não se sabe. Se explica, mas também não justifica. E eu lembrei, Glauco, que neste caso, como num outro que nós mostramos aqui recentemente, sempre aparece um anjo para ajudar. Nesse caso, teve uma pessoa que apareceu. Foi na semana passada que nós mostramos aqui, né, 2 mulheres que se aproximaram de um morador de rua, eu acho, foi? Lembra que foi aqui pelo interior? Na Serra, né? Foi no interior do estado. Vacaria. Foi em Vacaria. De um homem que foi agredido no meio da rua, e esse que agredia, o agressor, ele queria mostrar para os amigos que ele cumpria aquilo que ele tinha prometido, que era bater em alguém. Assim, parece uma coisa assim muito, muito simples. E aí ele mostrou, e os amigos acompanhando, alguns visivelmente incomodados, até que apareceram 2 mulheres e ajudaram esse homem. Foi encaminhado imediatamente para o hospital. Aí a imagem, gente, tá aí a imagem. Ele batendo, enquanto que depois os amigos aparecem num canto. Isto aconteceu, olha, aí chegam as 2 mulheres para ajudar. Tiram ele fora. Chamam a polícia e aí prestam atendimento a esse homem. Isso aconteceu agora recentemente, Glauco. Semana passada em Vacaria, né? Lá mais um exemplo. Lá pelas ruas de Vacaria. E chuta e bate a pessoa sem condição nenhuma. É um outro caso, me parece que ele estava embriagado também, né, Glauco? Era morador de rua, conforme informações, né? Neste caso de Vacaria. Pois Neste caso de São Gabriel, seria uma pessoa que estava voltando para casa embriagada, André. Aí, ó, a imagem mais uma vez, e nós não temos a informação de quantas estocadas, quantos golpes ele sofreu. Mas repetindo, ele está internado ainda. Muito bem, aí isso aconteceu no final de semana. Essa pessoa, não sei se foi identificada e foi presa, o agressor, mas está aí feito o registro e aparece, ó, a hora que ele chega, alguém correndo lá e vem para salvar, né? Vem para conter. Agora tu imagina o papel dele ali para conter, e ele puxa, vocês viram que ele puxa, ele arranca, conter uma pessoa que está ali descontrolada com um facão na mão, e aí ele se mete no meio para conseguir, porque senão teria matado ali mesmo, Glauco. Olha, eu não sei como ele não matou. Pois é, está aí a pessoa internada em estado grave. Infelizmente, a violência pelas nossas ruas injustificáveis. E não vem com desculpa, porque é isso, porque é pandemia, sabemos. Todos nós carregamos peso todos os dias, né? Carregamos pesos em nossas costas. Agora, não é assim que se resolvem as coisas. Não é assim. Está incomodando, chama ajuda, oferece ajuda, né? Chama a polícia se for o caso. Agora, resolver dessa maneira, resolver com as próprias mãos, não. Isso é inaceitável. 11h44 agora, coloca a sirene, gente. Mais um caso de feminicídio no Rio Grande do Sul. Tá aí a jovem, uma mulher que foi morta depois de uma discussão com o marido. Isso foi ontem à noite, em Cidreira, no litoral norte aqui do estado. O colega Lucas Abate está lá e vai trazer agora os detalhes de como tudo aconteceu. Isso envolveu um jovem, o filho do companheiro dela. Mas o Lucas vai explicar pra gente. Lucas, bom dia, que está lá em Cidreira e vai explicar e detalhar essa história muito triste, mais uma história triste aqui no nosso estado. Lucas.
Bom dia, André, novamente, para todo mundo que nos acompanha também. Infelizmente, mais uma relação conturbada, com diversos históricos de violência, de consumo de bebidas alcoólicas e que terminou em tragédia na noite passada, André. A gente vai explicar todos os detalhes. Viemos cedo aqui para a Cidreira, no litoral, para ouvir vizinhos, testemunhas e também a polícia. Então vamos relatar a partir de agora o que aconteceu com essa mulher, com a Michele Duarte, de 42 anos, que foi morta ontem por volta das 8 horas da noite, dentro de casa, pelo próprio companheiro, um sargento da Brigada Militar aposentado. Eles estavam em mais um domingo, André, em um bar, e esse sargento, ele tem um filho que tem síndrome de Down. E esse jovem, segundo algumas testemunhas, teria desaparecido durante a tarde e mesmo assim o casal foi para o bar beber. Quando eles retornaram, houve uma discussão envolvendo o desaparecimento desse menino. E a mulher, a Michele, segundo os vizinhos nos relataram, ela queria bater no filho dele, no enteado dela. E nesse momento começou uma discussão um pouco mais forte. Eles entraram para dentro de casa, para essa casa que a gente pode colocar as imagens na tela, e começaram a discutir. E ligaram também, André, o som alto. E isso fez com que ninguém ouvisse o som do disparo. Então agora a gente pode ouvir o relato dessa testemunha que narrou esses detalhes pra gente e na sequência a gente traz o que a polícia já tem de informações sobre esse caso. Vamos ouvir. Tipo, 8 horas foi quando eles voltaram do bar, onde eles estavam bebendo, né? Eles estavam final de semana, normal, a gente casal beber e tudo, né? Só que quando bebia eu meio que enlouquecido, tanto que nem o outro, né? Aí ficava naquelas de ele como policial com as armas em casa. Chegou um dia que inclusive ele, parece que ela colocou o revólver dele na própria cara dele, sério, mas tudo é cachaçada, manja. Então, mas tinha treta já antigamente, é quase um bagulho anunciado mesmo, quando nós vizinhos estávamos prevendo isso aí, certo? E eu sou pai. Tem meu filho, né, cara? Mário Carinho. Tristeza porque tá aí meu filho vindo, chegando aí. Até comentei com ele de manhã, ô meu filho, pai, agora tá os amiguinhos, meu filho. Nós de colégio, tudo, né? Colega de aula, certo? E vê que como o bagulho vem doido, que destrói tudo, né? Família, inclusive. 11h47, 11 horas 47 minutos, para quem está chegando agora, mais uma tragédia. Aí esse caso de feminicídio envolvendo um casal, ele um sargento da reserva da Brigada Militar, e pelo visto, né, pelo que diz o vizinho, a testemunha, tinha arma em casa. E aí é aquela combinação, como ele disse, a tragédia anunciada. Envolvendo bebidas, envolvendo ciúmes, porque este jovem que tinha síndrome de Down, ele era filho dele, era filho dele. E não tinha sido a primeira vez que eles brigaram, conforme testemunha deste vizinho. E, como também disse esse vizinho, né, a tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Bebiam, pelo visto, bebiam com frequência. Não que o beber seja um problema, agora, a partir do momento que você ultrapassa a bebida, que você tem diversas discussões em família e tem um revólver dentro de casa, aí a tragédia anunciada. E a vítima, um jovem, 13 anos. Vejam o que disse o Lucas. Esse rapaz é 13 anos, né, Lucas? É essa a idade, né? 13? Confirma. O filho tem 21 anos, André. 21 anos, perdão. 21 anos. Perdão, corrijo. 21 anos, síndrome de Down. E aí esse menino desaparece durante a tarde e eles estavam no bar bebendo. E aí depois disso, quando voltaram para casa, é que pelo visto começaram a procurar esse menino. É isso, Lucas? André, o que aconteceu? Ele desapareceu durante a tarde, foi encontrado na beira-mar, na beira da praia de Cidreira, e voltou para casa, até foi encontrado por alguns vizinhos, até mesmo com auxílio da Brigada Militar, e ficou na casa de um vizinho. Quando eles voltaram, já bêbados do bar, os vizinhos chamaram o casal para dizer que o filho estava ali. Certo. E começou a discussão envolvendo o desaparecimento desse menino. E foi por conta desse desaparecimento, que segundo a polícia até ouviu algumas testemunhas e o próprio acusado informalmente, ela disse que ia bater no menino, como aliás, André, ela já fez em outra oportunidade em novembro do ano passado. Ela agrediu, inclusive, tem boletim de ocorrência com relação a isso. Ela disse que ia bater no menino. O que o sargento aposentado, Ricardo Duarte, disse para ela? Que se ela batesse no filho dele, ele mataria ela dentro de casa a tiros. E foi, André, justamente o que aconteceu. Não se sabe exatamente se ela agrediu o filho dele, mas
logo depois ela foi morta com um disparo na nuca. E até, André, esse é um ponto muito importante que a gente destacar, que esse disparo aconteceu na nuca, porque foi por trás, o que, segundo a polícia, até afasta uma hipótese de legítima defesa, que é apontado pelo próprio acusado, que estava tentando defender o filho, que seria agredido, e por isso que ele atirou nela, porque foi um disparo na nuca pelas costas. E a gente pode ouvir agora que nos contou o delegado sobre essa ocorrência. Quando os policiais chegaram no endereço, viram um local sendo guarnecido pela Brigada Militar e com a presença de alguns vizinhos. Estes relataram que o senhor Ricardo teria tentado defender o filho que ele é portador de síndrome de Down, filho de 21 anos, que supostamente estaria sendo esfaqueado pela mulher, pela hora vítima. E nesse momento, ele, na tentativa de defesa, conforme apurado, ele teria efetuado o disparo de arma de fogo na Michele. Ele até foi encaminhado para o Conselho Tutelar sobre a condição dele de pessoa com deficiência, mas sem registros de lesões. Então aí a Polícia Civil confirmando que não havia lesões. Não havia lesões, e o detalhe desse tiro que foi dado pela nuca, né? Pelo Ricardo, que é o companheiro dela. Lembrando que ela não é a mãe desse menino, que tem 21 anos. Esse menino de 21 anos é filho dele, né? Que se chama Ricardo, e que teria desaparecido na tarde de ontem, um rapaz que tem problemas emocionais, mas aí eles estavam no bar bebendo e sabiam que ele estava desaparecido, Lucas. Provavelmente, André, pelo que nos relataram os vizinhos, eles costumavam saíam de casa, bebiam, passavam bastante tempo no bar, e provavelmente foi nesse meio tempo, ou antes, ou enquanto eles estavam no bar, que o menino saiu de casa, se perdeu, e foi pedido até mesmo o apoio da Brigada Militar para encontrar ele. Encontraram tranquilamente, estava perto de casa, na beira-mar, cerca de 4, 5 quadras do mar, que fica a casa do casal. Encontraram ele por ali. Os vizinhos que já conheciam, já sabiam até mesmo desse histórico do casal, de brigas, de bebedeiras, os vizinhos acolheram esse rapaz. E até mesmo, André, no momento que tudo aconteceu, ele estava dormindo na casa. Quando o casal chegou, ele só estava dormindo na casa do vizinho. Começou a briga, ele se acordou, foi para fora, e aí que teve as primeiras ameaças da Michele contra ele, e depois, consequentemente, o disparo do Ricardo. O colega Lucas Abate está lá em Cidreira, né, Glauco? E depois ele volta com outras informações. Mas diga, Glauco. Não, só para frisar, problema social e, mais uma vez, bebida no meio, né? Eu fico pensando nesse jovem de 21 anos, tudo que ele já passou, porque os relatos apontam de que quando o casal bebia, as brigas eram frequentes. E agora, como é que fica? Pois é, e o vizinho dizia que eles bebiam seguidamente, ou seja, as brigas também eram frequentes. Consequentemente, aí, por causa do uso do álcool em exagero, o resultado foi este. Aí, mais essa tragédia. Em seguida, o Lucas volta com outros detalhes e informações. Lembrando, isso aconteceu na manhã de ontem. O Lucas está lá em Cidreira, e em seguida vai atualizar as informações para a gente. 11h53 agora. E também lá no Litoral Norte, o motorista de um carro, ele morreu depois de uma colisão num poste. Os detalhes agora num giro de notícias. Em Osório, esse veículo pegou fogo após o motorista de 57 anos bater em um poste de energia elétrica. Ele conseguiu sair a tempo, mas ao retornar para pegar um objeto dentro do carro, acabou sendo eletrocutado e morreu no local. No norte do estado, no fim de semana, um caminhão caiu desta ponte em Alto Alegre. Os 2 ocupantes do caminhão morreram no local. Segundo a polícia, a ponte é estreita e apenas é permitida a passagem de um veículo por vez. Outros acidentes já foram registrados no local. O caminhão pertence a uma empresa de alimentos. Câmeras registraram o momento da batida entre 2 carros em Dom Pedrito, na região da Campanha. Na imagem, é possível ver o momento em que o motorista, ao fazer o retorno, é atingido na lateral por outro carro. O acidente aconteceu na madrugada de sábado. Ninguém se feriu. Para quem não compreendeu bem esse acidente do incêndio, se puder colocar a imagem que a batida num poste, né? Tinha um casal, eles bateram, os 2 saíram de dentro do carro. E aí o motorista retornou ao veículo, provavelmente retirar algum objeto,
E nessa volta ao carro, ele foi eletrocutado e morreu, e perdeu a vida. Então veja, quando a gente fala, né, Glauco, quando tem o acidente envolvendo fios elétricos, ou mesmo em dia de ventania, ou árvore que cai em fios elétricos, o perigo que se tem de você se aproximar, de você tocar. Muitas vezes você não toca nem no fio, mas toca no carro, que eu acho que foi esse caso, que estava, né, com energia elétrica nele, e esse homem perde a vida. Conseguiu escapar do acidente, né, mas morreu aí. Acabou sendo fio terra, né? Infelizmente, né? Não, tragédia. Não tinha um isolamento. Glauco, teve um acidente de trânsito na cidade de Três Passos, no norte do estado. Um ciclista ficou gravemente ferido, né, Glauco? Sim, mas também, olha o impacto. A imagem mostra muito bem esse impacto desse ciclista aí contra o veículo. Isso aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste domingo, André. E foi na rua Getúlio Vargas, bem no centro da cidade. Conforme informações, o motorista do carro decidiu fazer uma ultrapassagem e invadiu a pista contrária. E isso teria causado este acidente. A gente vê que o ciclista, ele voou. E, tamanho choque, tamanha velocidade desse E rodou impacto, no ar, né? Deu voltas no ar, olha ali. Isso. A bicicleta ficou ali mais à frente, inclusive atrás vinha um carro, né, que conseguiu desviar. Mas esse ciclista, ele caiu já desacordado, com sérios problemas, sérias lesões, e foi levado diretamente para o hospital, André. Ele não chegou a rodar, não. Eu acho que ele dá uma meia volta. Não, ele voa, né? E voa. Ele estava em alta velocidade, ali a bicicleta. E aí, uma ultrapassagem, né, Glauco? Conforme informações, este carro teria invadido, né, a contramão. Por isso aconteceu o acidente. Pois é, eu estou tentando compreender ali aonde que seria essa contramão. A gente não consegue visualizar muito bem pela imagem. Mas eu acho que ele está câmera. muito perto do meio-fio de cá, realmente, né? Ele está mais aqui, e aí passa um carro ali na lateral. Ah, sim, ultrapassou, tá, agora eu entendi. Sim, ele ia subindo. Os carros estavam subindo, e aí esse que pega de frente estaria fazendo a ultrapassagem ali pela esquerda, exatamente, quando bateu de frente. Aí logo vem o que eles... aí vem o carro que está na mão certa ali. Isso, o carro que vem atrás estaria correto. Sendo ultrapassado. E ele passa o carro muito perto da calçada, né, Glauco? Exatamente. Da calçada de cá, né? Calçada de cá. Dá para ver, assim, a imagem não é muito clara, mas dá para ver que o ciclista não tinha proteção, né? Não tinha equipamento de proteção, o que só agravou o acidente, né? Bom, tá aí. Portanto, o acidente que aconteceu em Três Passos foi vítima fatal, né? É isso? Não. Ele ficou em estado de observação, em estado muito mal, né? Ele ficou seriamente machucado, mas foi encaminhado para o hospital. Meu Deus. Muito bem, seguimos adiante. Porto Alegre parou nesse domingo por causa da implosão de um antigo prédio. O prédio da Secretaria de Segurança Pública, aliás, era o prédio da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, RFFSA. Aí, na época do governo... do governador do estado, faz o quê? Cerca de 20 anos, pouco mais, 20 anos atrás, era governador Olívio Dutra, eu acho, que aí o prédio foi repassado, portanto, ao Rio Grande do Sul. E abrigou todas as secretarias, as instituições, né, da área de segurança pública. E quase 8 meses após o incêndio, toda essa estrutura de 9 andares virou 20 mil toneladas de entulho. Atenção à reportagem. 2, 1, fogo! Foi muito rápido. Em 7 segundos, a estrutura de 9 andares estava no chão. Eu tô até um pouquinho tremendo aqui porque o barulho realmente é muito forte. A gente se assusta, né? É bem ensurdecedor ali as explosões. Mas agora o que restou foi essa fumaça, né? Essa poeira. Esta foi a segunda implosão na capital gaúcha. A primeira foi do prédio das antigas lojas Renner, consumido pelo fogo há 45 anos. Estimada em 3 milhões de reais, a operação começou durante a semana. A demolidora colocou telas de proteção ao redor do prédio para evitar a projeção de escombros. Quase 200 quilos de explosivos foram instalados em mais de 1.000 furos horizontais.
54 edificações precisaram ser evacuadas em um raio de 300 metros. O trânsito foi bloqueado. A rodoviária foi deslocada para outro terminal por algumas horas. A imprensa e a cúpula de segurança se reuniram nas primeiras horas de domingo em uma área do cais do Porto para acompanhar a operação. Agora são 8 horas e tocou o primeiro aviso sonoro. Este alarme indica a total desocupação dos prédios de todo o perímetro aqui da região. E pontualmente às 9 horas, o detonador foi acionado. A implosão não causou qualquer outro dano colateral. Uma nuvem de poeira cobriu parte do centro de Porto Alegre. Estações da Transurb que estavam fechadas ficaram cobertas pelo pó. Quando a fumaça se dissipou, as ruínas não estavam mais lá. Apenas uma parede permanecia de pé, o que já era previsto pela demolidora. Neste local, havia risco de desabamento de uma laje. A Secretaria de Obras e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, também nos alertou a respeito dos riscos de uma laje que estava numa condição de muito perigo. A remoção das 20 mil toneladas de entulho deve levar mais de um mês. O governo ainda não decidiu sobre o futuro do terreno. O prédio, construído na década de 70, sediava a Secretaria da Segurança Pública e pegou fogo na noite de 14 de julho do ano passado. As chamas se alastraram rapidamente e parte da estrutura ruiu. O tenente Derocide Almeida, de 46 anos, e o sargento Lúcio Birajara Munhoz, de 51, morreram no combate às chamas. Após uma semana de buscas, os corpos foram encontrados. Com honras fúnebres, a despedida dos 2 bombeiros comoveu Porto Alegre. A investigação concluiu que o incêndio não foi criminoso. A possível causa apontada é de uma sobrecarga ou curto-circuito na rede elétrica. A estrutura, que era marco na entrada da cidade, acabou condenada e agora é pó. Impressionante, hein, Glauco? Vejam a quantidade de poeira, 7 segundos, milimetricamente calculado. Vejam que não cai um tijolo em cima da Castelo Branco, né? Que é ali do lado. É do lado, acho que 5 metros, 6 metros, olha ali a torre. É ali junto à Avenida Castelo Branco. Ô André. Esse engenheiro, ele tem mais de 100 demolições, veja a experiência, né? Mais de 100 demolições, incluindo o prédio do Carandiru e outros tantos prédios conhecidos, o Palace 2 no Rio de Janeiro, que uma parte tinha desabado, um prédio residencial. Então, eram muito experientes. E a imagem mostra exatamente isso, Glauco. E tudo feito para que não haja impacto nas outras edificações, inclusive, né? Agora, a gente estava comentando aqui na redação que é um processo parecido com o que estava previsto no Estádio Olímpico, antigo estádio do Grêmio, que até agora não foi demolido por causa das pendengas judiciais, né? Entre construtora, o clube, não há um acordo ainda para a entrega das chaves. Né? E que vai sozinho, né? Ele vai se desmanchando aos poucos, o estádio Olímpico. Abandonado, né? praticamente. Abandonado, a estrutura toda abandonada. E agora, portanto, essas 20 toneladas, eu acho que são cerca de 14 dias, 15 dias, disse o vice-governador, hoje governador em exercício, né, devido à viagem do governador Eduardo Leite aos Estados Unidos. Ele está, portanto, assumiu o governo do estado, o delegado Ranulfo, e ele disse que cerca de 2 semanas para a retirada de todo esse entulho, e não se sabe, né, o que fazer ainda com toda essa área, porque é uma área bastante grande. Eu achei até que pudessem colocar ali um prédio novo da Secretaria de Segurança, até porque estrategicamente ele é um local, né, de entrada e saída da capital, né, Glauco? 3 opções são aventadas pelo governo: construir ali, fazer uma permuta, e há uma terceira opção, daí ocupar já um prédio construído também, aí seria uma espécie de permuta também. Não se tem a decisão, né? Muito bem, e olha, hoje a chegada a Porto Alegre, muito congestionamento.
mas não por algum problema diretamente ligado à estrutura, nem à implosão, mas sim à curiosidade de muitos motoristas. Então, a própria Secretaria de Segurança, as autoridades de trânsito pede para que o motorista, né, não fique parando, diminuindo a velocidade para olhar, apesar de toda a curiosidade que é, mas enfim, para não prejudicar o trânsito ali no local. E esse prédio, que já fazia parte, né, de Porto Alegre, do visual da chegada à capital, hoje já está aí abaixo. E não há como esquecer dos 2 soldados, né, que morreram neste incêndio, né, inesquecível isso, porque bravamente eles chegaram, um deles inclusive de férias, estava de férias, mas se juntou aos colegas e infelizmente os 2 perderam a vida neste incêndio, como muito bem contado pela reportagem da Luciane Coman. Muito bem, seguimos adiante. Sobre esse assunto ainda, eu quero só deixar aqui um agradecimento especial ao João Roberto Milost, de Magalhães, que ele abriu o apartamento para que a nossa equipe pudesse ter uma visão privilegiada desta implosão. E nosso reconhecimento a toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública pela organização e pelo sucesso, não é, desta operação. É importante a gente deixar isto registrado, porque, olha, uma estrutura como essa, houve sim uma preocupação muito grande com quem faria esta implosão, até porque não tem muitas empresas especialistas nisso, mas aí essa equipe, com toda a responsabilidade e experiência, conseguiu em 7 segundos, né, colocar abaixo esse prédio, sem provocar nenhum tipo aí de dano maior, a não ser o bloqueio de trânsito, né? Muito bem, seguimos adiante, 12:06. Atenção, 12:06. Olha o que aconteceu em Canguçu, região sul do estado. Um cachorro está no meio da rua. E o que é que vai acontecer? Conta pra gente, Glauco. Aí, aquele carro ali, Glauco. Só que imagem essa? O carro simplesmente passa por cima do cão, que a gente viu aí, estava no meio da rua, né, André? O motorista não viu o bichinho, tá? Isso a gente tem que deixar claro. Assim como o bicho também não percebeu a aproximação do carro. Mas foi parou tudo na muito hora rápido. ali, hein? Parou na hora, né? A sorte é que ele ficou entre as rodas desse veículo aí, com a ajuda de populares ali da região. O motorista do carro que parou, é bom se frisar isso também, parou para dar atendimento. Meu Deus, que susto. Eles conseguiram levantar um lado do carro e aí o cachorro foi retirado de baixo. Aparentemente sem maiores lesões, tá? Muitos animais comunitários, eles ficam nesse local aí, que é o bairro Triângulo, em Canguçu, porque ali existe inclusive uma ONG que acompanha esses animais aí. Geralmente são bichinhos que são abandonados, né? E essa ONG cuida de muitos cães daquele local ali. Agora... Olha, do saldo dá para se tirar o seguinte, é quase um milagre, né? Não, e eu vou te dizer uma coisa, Glauco, quando eu vejo essa imagem, raciocina aqui comigo. O cachorro, é um mundo animal, mas o cão, vocês viram a solidariedade dos cães no momento do atropelamento? Prestaram atenção. O mundo cão é muito melhor que o mundo dos humanos. Olha ali, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Todos vão em direção ao carro para sinalizar, para ajudar, para não deixar o carro seguir adiante. É impressionante. Olha, eu tenho muitas histórias, uma até bastante recente, de um cãozinho que estava vendo o parceiro dele, né, perdendo a vida aos poucos, e se deitava do lado e olhava para mim e pedia assim, tipo, ajuda ele. E essa cena desse atropelamento, que bom que não foi nada grave, que bom que esse motorista conseguiu a tempo, né, parou o carro e poderia ter dado marcha ré, né? Ainda bem que ele parou e conseguiram resgatar. Agora tem que avisar pro cãozinho que também não pode sentar no meio da rua, né, Glauco? Ele parou ali no meio da rua e começou a fazer o serviço dele ali, entendeu? Na verdade, ele nunca imaginou o cãozinho, né? A gente não sabe se é um cão já de certa idade, né? O motorista, ele até foi cobrado, a gente tem nas imagens brutas, ele foi cobrado ali pelos vizinhos, né? Poxa, como é que... Mas ele, dá pra ver bem no gesto dele, que ele disse, olha, eu não vi, realmente eu não vi, e ele socorreu. Isso é bom a gente frisar, né? Porque isso, tem Glauco, muita alma ruim aí que faz o que faz e foge. E olha só, vamos ter aquela chamada empatia, né? Dessa campanha do Detran, empatia do trânsito. Todo mundo que dirige corre o risco, né, de atropelar, de bater, enfim, é um risco. Claro que quanto mais a gente, obviamente, evitar, melhor para todos.
Agora, é compreensível, não dá para sair, porque rede social, para quando tem que condenar, é uma coisa absurda. Agora, olha, que gesto dos outros cães, eu queria contar, mas eles se espalham. Vocês viram o movimento em câmera rápida, como que acontece? Tem um aqui no cantinho, aqui que está preso, percebam ele também. Houve o atropelamento e, de repente, ó, já vem o primeiro, até eu não sei se não é o que estava ali dentro que conseguiu escapar, hein? Porque tem esse daqui, ó, volta só um pouquinho antes. Eu não duvido que foi esse daí que escapou aqui de dentro, até me pareceu. E é ele mesmo, Glauco. Olha aqui, o cãozinho tá aqui dentro. Pelo instinto, né? E eu não sei por onde que ele saiu, que ele é o primeiro a aparecer aqui. Olha aí, olha aí. Lá vem o cachorro. Olha ali, ó, veio de lá. Ele veio imediatamente, aí vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, hein? O 5. E eles já se espalham para mobilizar e chamar todo mundo. Olha, em que exemplo, hein? Até porque a gente não tem o áudio, né? Logicamente que o cão atropelado deve ter gritado muito ali, isso alertou todo mundo, porque na sequência da imagem... Não te ouvi, Glauco. Pode repetir, por favor? Não, a gente não tem o áudio da imagem, mas logicamente teve a gritaria do cão que foi atropelado, né? E muita gente saindo na porta e vendo o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido, e a cachorrada já estava ao redor ali. Não, e vieram aí 2, 3 moradores que ajudaram, né? A levantar o carro. Só fazer uma força ali para levantar e conseguir. São almigos, conforme a Lili aqui. Que coisa, gente, que coisa. Bom, vamos lá, vamos adiante. Temperatura nesse momento em Porto Alegre, Glauco, deve chegar a 35 graus hoje, 32 graus agora, hein? 32. Ué, mas choveu e não adianta? Continua aquele calorão? Pois é, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos mapas da previsão do tempo para hoje aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui, ó, olha aí no mapa, essa chuva que a gente vê nos ícones aqui, nos desenhos, é que é a chance daquela chuva, a chance de temporais pelo estado. Até porque nós temos aí uma amplitude muito grande, né, de temperatura de manhã cedo, madrugada mais ameno e durante a tarde calor. Veja que a condição é essa para todo o estado, sol com riscos de temporais, hoje chegando a 30 graus lá na Serra, em Caxias, Vale dos Sinos chegando a 34, isso que 34 é uma média, porque o Vale dos Sinos a gente sabe que faz bastante calor. Região Central chegando a 29, Santa Rosa chegando a 35 graus, lá na fronteira oeste uruguaiana 33 graus e no sul Pelotas 32, ou seja, essa média entre 30 e 35 graus é a temperatura, portanto, com riscos de temporais em todo o Rio Grande do Sul. Hoje de manhã choveu em Jaguarão, conforme o nosso colega, o Guilherme Roquette, ele que tem vários correspondentes lá em Jaguarão. Desde as 10 da manhã, diz o Guilherme Roquette, que chove em Jaguarão. Desde as 10 horas da manhã. Essa imagem é lá de Gramado, a gente vê que a temperatura é alta, 30 graus a temperatura, e está nublado em Gramado. Está nublado em Gramado. Olha aí, imagens ao vivo do litoral norte do estado agora. Isso é Cidreira? É Cidreira? Imagens de Cidreira. Aí a temperatura chegando a 29 graus. Tá bonita a praia em Cidreira, hein, Glauco? Eu acho que é o Lucas que tá lá dentro d'água, não é não? Não? Ah, não é o Lucas. Não, são parecidos, mas não é. Não é o Lucas, não. E a gente vê essa cor ao fundo, mais ao fundo, que verde bonito, né? Esse é o nosso litoral. Na beira da praia pode ter uma cor um pouco mais achocolatada. Mas o nosso litoral é o litoral que temos também, né, Glauco? Assim, ó. É o que temos. A gente brinca com o brinquedo que a gente tem. É isso aí. E aí a imagem ontem, o Observatório Heller e Young, a imagem da evolução em câmera rápida dos temporais que tivemos pelo estado. Muita gente ainda com falta d'água e falta de luz. São pelo menos 70 mil pontos no estado com problemas de iluminação, de fornecimento de luz por causa desse temporal que atingiu diversas regiões. Agora a imagem impressionante, hein, Glauco? Coisa muito feia. Ontem eu tive muito problema com os semáforos em Porto Alegre, André. Muito semáforo sem funcionar, falta de luz no Petrópolis. Recebi há pouco a comunicação, de novo, aquela da Defesa Civil, né, de possibilidades temporais. Então, gente, paciência e muita atenção, porque eu vi, olha,
possibilidade de acidente, olha, eu passei por umas 4, que o pessoal não respeita. Se o semáforo está desligado, ele vai como se fosse normal. Tem que ter calma, tem que ter dá, atenção, né? Tem que ter calma e tem que ter atenção. Olha aí alguns pontos, olha só, Glauco, fio caído no chão, Protásio. olha, na Protásio isso, né? Isso. Aí ali na Protásio, na descida, como é que é, na Vicente ali quase, eu acho que é a Vicente que desce ali, não? Achei que era Vicente da Fontoura. Não, é outra. É outra altura ali. Mas olha o perigo, olha só o perigo, gente. E aí, portanto, semana será de temporais frequentes, conforme a Metsul. A chuva, ela deve sim aliviar a estiagem. Olha como que ficou o dilúvio, a quantidade de lixo, Glauco. Gente, a quantidade de lixo ali batendo o nível da água, batendo na parte de baixo ali do viaduto. Subiu bastante a água, hein? É um volume de água muito grande em pouco tempo. Árvores caídas, muitas árvores caídas e, mais uma vez, fica esse alerta. Tá? A chuva deve aliviar a estiagem. Lembrando que, quando a gente fala aliviar, alivia de uma maneira emergencial o fornecimento de água para o sustento próprio. Mas, assim, para a lavoura, a gente vai precisar de um bom tempo ainda, até porque tem muita lavoura que se perdeu, né? Muita pelo interior do estado, os açudes extremamente vazios. Lá em Almirante Tamandaré do Sul, eu vi uma fotografia, quem vai lá em direção ao norte do estado, lembra daquela tradicional imagem de um barco que tem uma família na entrada da cidade, que é um açude e tem um barco, está seco. Antes se tinha um pouquinho d'água, agora completamente seco. Seco não só esse lago, mas açudes pelo norte do estado. É assustador da gente ver e muito preocupante. Começa agora a Cotrijal, lá em Não Me Toque, que é ali pertinho de Almirante Tamandaré do Sul. Hoje começa uma das mais importantes feiras, né? A Expo Direto Cotrijal. E um dos assuntos é justamente esse, a reserva de água, né? Porque há um problema também com relação à liberação dessas áreas devido à preservação ambiental, mas algo precisa ser feito no que se refere a reservas de água. Mais uma estiagem seca como essa que nós passamos, Glauco, o prejuízo para o campo e que chega até nós, ele é muito grande. E agora, na sexta-feira, deve, portanto, virem, além da ministra Tereza Cristina, o próprio presidente Bolsonaro para fazer visita à feira e o que todos aguardam com um anúncio que seja importante, principalmente no que se refere ao financiamento agrícola. O pessoal recebeu o dinheiro, investiu e não deu nada. A seca tomou conta dos campos e aí como é que fica o pagamento desses valores? É isso que se pretende ter algum anúncio do governo ainda essa semana, Glauco. E um grande abraço, eu estava vendo as imagens aí para o pessoal de São Pedro do Sul. O município sofreu muito com o temporal, porque é essa questão, né? Como você falou, não adianta chover muito em pouco tempo. A gente está vendo os estragos aí. Propriedades que têm produção agrícola estão totalmente dizimadas, já pela estiagem. Então não adianta nem chover dessa forma como está chovendo agora e só causa estrago, como a gente está vendo aí. E depois dessa semana de instabilidade, a gente vai terminar a semana com tempo seco e refresco, viu? Temperaturas mais amenas. Mas amanhã a meteorologista Estael Cias vai explicar tudo pra gente a respeito do comportamento do tempo. A imagem a gente se assusta olhando, hein, Glauco? Nesse efeito aí. É o fim do mundo. Mas é assustador. E ver que as nuvens se aproximam, mas o fundo começa a escurecer. Olha só, olha a evolução e de repente começa a clarear que é a chuva caindo. E que chuva, e que chuva. Meio-dia, 18 minutos agora. Cães da Brigada Militar localizaram um túnel na casa, numa residência que pertencia a traficantes. O que será que tinha dentro, hein? O que será? Vamos agora a mais um giro de notícias. Com a ajuda dos cães Rick e Thanos, policiais encontraram um túnel enterrado na casa de traficantes em Palmares do Sul, no litoral. Dentro estavam escondidos drogas e fertilizantes contrabandeados do Paraguai. No local, os policiais também localizaram dinheiro. Segundo a polícia, com a venda dos entorpecentes, os criminosos poderiam lucrar até R$200 mil. Mais de 200 quilos de maconha foram encontrados neste carro na BR-116 em Canoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi abandonado por criminosos após o pneu furar na rodovia. A droga estava no banco traseiro e no porta-malas.
Em São Cepé, no centro do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 200 quilos de pedras semipreciosas sem nota fiscal dentro deste veículo. 2 homens foram detidos. Segundo a PRF, as pedras foram compradas no Uruguai e seriam levadas até Soledade. Há 2 semanas, o mesmo motorista foi flagrado praticando o mesmo crime. Muito bem, meio-dia 19 minutos, a Polícia Militar identificou o policial envolvido na agressão a um adolescente de 14 anos em Santa Maria, lá na região central do estado. Isto aconteceu, esta perseguição aconteceu na madrugada do domingo de carnaval. Foi no domingo de carnaval ou no final de janeiro foi? Acho que foi no final de janeiro, não foi? Foi no final de janeiro. O Guilherme Roquette vai explicar direitinho pra gente quando que isto aconteceu. Lembrando que esta imagem a gente teve o SBT com exclusividade. Não se compreendeu muito bem o que foi essa perseguição, até porque depois o rapaz foi liberado e foi encaminhado ao hospital, não pela Brigada Militar, mas sim por amigos que estavam por ali. Guilherme Roquette, explica pra gente o que aconteceu, o que se sabe sobre essa investigação, aonde está esse policial militar. Conta pra gente, Gui. Pois é, André, então vamos começar pela data desse caso aí. Essa imagem, ela veio à tona realmente no carnaval, agora já no mês passado. No entanto, esse fato não aconteceu no carnaval, ele aconteceu anterior a isso, ele aconteceu ainda no mês de janeiro. Deixa eu te contar, André, uma informação repassada agora há pouco, agora pela manhã, pela Defesa da Família. O advogado informou aqui à nossa produção que há uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que vai a Santa Maria para investigar esse caso, para avaliar, inclusive, se houve uma violação aos direitos humanos. A Brigada Militar informa, André, então, que esse policial ele está identificado. A polícia, então, o comando da Brigada Militar lá de Santa Maria sabe quem é esse policial e afirmou, inclusive, que ele ainda está nas ruas. Ele ainda está no patrulhamento ostensivo lá na região de Santa Maria. É justamente isso que preocupa a família, André, porque, como o policial ainda está, então, no patrulhamento, os familiares desse rapaz, naturalmente, acabam ficando apreensivos. Mas o comando da corporação lá em Santa Maria afirma que ele vai colaborar com a investigação e, inclusive, já está participando desse processo. Vamos ouvir o que nos disse o comandante da Brigada Militar lá de Santa Maria, André. Aquele local, costumeiramente, nós já estamos, inclusive, já levamos essa informação à nossa comunidade. Naquele horário, naquele local, hoje é um local vulnerável, com a aglomeração de pessoas, jovens, é verdade, mas muitos delinquentes, muitos criminosos nesses horários. E é um alerta que nós fazemos à população de bem, para que tome cuidado, para que não se envolva e tenha cuidado consigo próprio. As nossas guarnições da Brigada Militar atuam naquele local na repressão ao crime, uma repressão qualificada. Essa é fundamentalmente a nossa ação naquele local. Muito bem, meio-dia, 22 minutos, está aí as imagens do que aconteceu no final de janeiro. Para quem não acompanhou, isso foi em Santa Maria, jovens estavam reunidos no amanhecer, foi ali no finalzinho de janeiro e de repente, segundo o relato desse garoto, e agora o policial também vai ter todo o acompanhamento para as explicações necessárias, a imagem mostra ele perseguindo um jovem de 14 anos e batendo nesse jovem. Inclusive, o jovem teve que ser levado ao hospital com cortes ali no olho, no supercílio. Bom, aí foi feita a averiguação, o rapaz não devia absolutamente nada, foi liberado para encaminharem para o hospital. Não foi a Brigada Militar que fez isso, até eu achei que numa situação dessa, a própria Brigada Militar encaminharia, afinal de contas, o jovem estava ali ferido. Bom, a dúvida aonde estaria este policial, o que aconteceu com ele, foi algum erro de avaliação, erro de conduta, o porquê das agressões. Acho que isso é muito importante a gente sempre esclarecer. E agora a gente tem, portanto, a palavra da própria Brigada Militar tratando dessa questão e quem conversou com o comandante foi o Guilherme Roquette. Pode seguir, Gui.
Exatamente, André. Esse caso aí, então, ele aconteceu, né, no centro de Santa Maria. Esse adolescente de 14 anos, ele estava com amigos lá na cidade, lá naquele ponto, quando uma viatura, então, teria passado pelo local. A imagem mostra isso, é bem claro, inclusive. O policial, ele acaba correndo em direção aonde estava esse jovem e, segundo o relato dele e também da mãe dele, os policiais teriam agido de uma maneira um pouco mais truculenta e por isso, então, que esse garoto correu. Veja bem, André, esse é o relato, então, da família, da própria mãe e do próprio rapaz. Isso vai ser apurado também depois com a Brigada Militar nesse inquérito, né, que está sendo apurado, nessa investigação que está sendo realizada pelo comando. Mas aí o Luciano Nunes, nosso editor, me disse se a gente vai poder ouvir a mãe dele agora ou se a gente continua com mais algumas informações. Eu posso te dizer, André, o seguinte, ó. Vamos ouvir a mãe dele agora, então? Vamos ouvir a mãe, então, desse adolescente que diz por que o rapaz correu, né, André? E o cara desceu falando diretamente pra ele que ia matar ele, arrebentar ele a pau. Eu não ficaria parada esperando pra ver se ia fazer ou não, né? E daí todo mundo correu. Por que especificamente o cara foi atrás só dele? Pois é. E aí esse questionamento que a gente faz, como sempre, né, Glauco, Guilherme, a gente respeitando a atuação da Brigada Militar, mas é importante sim saber a conduta, os protocolos, porque não é uma situação, a partir do momento que um policial vai em luta, em soco contra alguém, não faz parte daquele protocolo inicial da atuação de um policial que numa situação ele algema, né? Tem outras, não entrar em luta corporal, até porque ele está armado pode se tornar um perigo, né? Um perigo. Então é isso que vai ser avaliado, uma vez que o comandante da região disse que é um local de vulnerabilidade, há muitos delinquentes, mas também para isso tudo tem um protocolo a seguir. O que aconteceu com esse jovem podia acontecer com qualquer um de nós. E essa questão, esta preocupação e este esclarecimento, quer dizer, o preparativo, o treinamento dos nossos policiais é cada vez mais necessário e importante. Quer dizer, a gente olhando essa imagem, avaliando conforme a gente vê a imagem, o rapaz foi liberado. Houve esta ameaça, se tu correr, eu bato em ti, eu te mato, eu faço como disse o relato da mãe, isso também vai ser investigado. Agora, o rapaz de 14 anos, que ficou ferido, ele caiu, não sei se caiu ou se foi por causa da batida, eu não sei o que provocou esse corte, mas ele não foi encaminhado ao hospital pela Brigada Militar, ele foi encaminhado por amigos. Então, é tudo isso que precisa ser avaliado, inclusive a OAB, preocupada com essa questão, designou uma equipe para Santa Maria para investigar e para acompanhar, não é mesmo, Guilherme? Exatamente. Essa informação, então, repassada hoje pela manhã pela defesa da família, pelo advogado da família, né, dessa mãe que a gente ouviu agora, que há realmente esta comissão da OAB já encaminhada lá para Santa Maria. Os detalhes do processo não podiam ser divulgados, inclusive também não seriam divulgados os nomes dos advogados da OAB que estariam indo lá para Santa Maria. Certo. Mas a gente tem, então, de fato, essa confirmação. E também o que o PM está fazendo agora. Ele segue, segundo o comando da Brigada Militar, atuando no policiamento ostensivo lá em Santa Maria e também estaria colaborando com a população, aliás, com a investigação do comando da Brigada Militar de lá da cidade. Pois é, e diferente do caso de Antagorda, daqueles 4 policiais que estão temporariamente afastados também numa agressão a um homem, né, que foi agredido no meio da rua. A gente detalhou isso na semana passada, mas no caso de Antagorda, os 4 policiais eles foram afastados até o término, né, desta investigação. Nós vamos acompanhar e seguimos aqui atualizando para todo mundo para saber o que de fato vai acontecer a respeito desses 2 casos, tanto esse de Santa Maria, tá aí, ó, lá o de Antagorda, ali o momento Antagorda. Em que... Antagorda, né? É lá de Antagorda, norte do estado ali, perto também de Soledade. Há pouco falamos de Soledade, aí o momento em que um homem está imobilizado, que ele grita, né, e que há os 4 policiais ali em cima dele. Mas isso segue a investigação, policiais que estão temporariamente afastados. 12h, 28 minutos, a gente segue porque tem um flagrante de um assalto a uma farmácia e uma pessoa ficou refém. Uma pessoa, uma cliente, foi mantida refém, olha ela ali, Glauco. Pois é, isso aconteceu em Venâncio Aires, André. No bairro Santa Tecla. A imagem, olha, ela está mostrando o quê? Esse assaltante que pegou pelo pescoço essa cliente, arrastou ela, inclusive, dentro do estabelecimento. Conforme informações, esse homem chegou numa moto
e a todo momento pedia dinheiro. Estava bem exaltado, dá para ver, truculento, né? Realmente muito violento. Algumas pessoas estavam ali comprando naquele momento e uma das clientes, então, acabou sendo refém deste homem aí. Ele fez uma bagunça danada, quase derrubou prateleiras, derrubou um outro cliente no momento de sair, André. Quer dizer, ele estava realmente, olha, possesso e atrás dinheiro ali, ó. de dinheiro, exatamente. Juntando dinheiro. Ele pegou uma gaveta, inclusive, deu na cabeça de uma atendente, ele estava fora de si, tá? E fugiu dali justamente da mesma forma como chegou. A polícia, a Brigada Militar fez buscas na região, mas não conseguiu localizar este ladrão, que, como eu disse, fez esta ação aí no bairro Santa Tecla, em Venâncio Aires. Olha, Venâncio Aires. Querida não se Venâncio. tem mais paz em lugar nenhum, né, André? A polícia está procurando ainda pistas sobre este ladrão aí. Aí ele, olha a bagunça solta. aí. Aí ele soltou já a mulher. Ó, ela entra acompanhada, é isso? Sim, ela estava com o companheiro. Não sei se é marido exatamente, ela estava com uma outra pessoa. E ali ele fazendo, a atendente estava agachada, aí ela levanta, olha o desespero da outra atendente com a mão no rosto, e ele pedindo mais dinheiro, arrastada com uma gravata, né? Dando uma gravata no pescoço, né? Gritando a todo momento, isso apavorou as pessoas que estavam ali. E aí, com o revólver na mão. Olha só, arrastou a refém. Aí a hora que ele larga a refém ela vai embora, imagina o susto. E aí tem uma senhora no chão, apareceu ali, que eu acho que é o momento que ele derrubou a outra atendente. Atendente, exato. Esse é o momento que ela... Olha aí, ele põe o revólver na cabeça, na nuca dela. Ele põe e bate com desesperador. Gente, Venâncio Aires, gente. Venâncio Aires. Tá aí, tá de máscara, né? Tá de máscara, mas a polícia deve conseguir identificar. Olha, a outra atendente ali, mais em cima ali, desesperada. Não, nesse momento aí, André, da forma como ele agiu, você tem medo de tudo. Inclusive, é claro que ele puxa o gatilho a qualquer momento, porque ele está completamente destemperado, né? Olha o resultado ali depois, como que ficou ali o balcão, é isso? Remédio no chão, bagunça total. Olha aí. Quer dizer, mas tudo isso tirou para procurar dinheiro, de certo, abria as gavetas e tirava o que encontrava. Ele foi bem claro dizendo que queria dinheiro, tá? Não foi informada a quantia que ele levou. Mas repetindo, quem tiver informações que possa ajudar a Brigada Militar, porque a polícia e a Brigada estão fazendo ainda buscas, né, para tentar localizar esse homem aí. Muito bem, 12h31, a gente volta a falar sobre o caso do policial militar aposentado, né, um sargento da reserva, que matou a esposa. Foi ontem. Ele teve a prisão preventiva decretada agora de manhã. O PM disse, né, que atirou para defender o filho. Para quem não acompanhou esse caso, a gente já vai explicar. O Lucas Abate está lá em Cidreira e vai atualizar para a gente. Ele foi dado esse caso, quer dizer, a característica, a tipificação como o feminicídio. Ou seja, mais uma mulher que foi morta aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse caso, ele tem envolve um casal que bebia e envolve um garoto de 21 anos com síndrome de Down, que é filho deste sargento da reserva, tá? E como tudo começou ontem, Lucas, só para a gente contextualizar para quem não acompanhou, né? Tá aí, bebida alcoólica no meio dessa história aí, desse crime também, Lucas. Olha, André, e ontem, na verdade, foi o fim trágico de uma relação conturbada de mais de 10 anos de brigas, discussões, bebedeiras, agressões, inclusive, André, que se intensificaram nos últimos tempos. E ontem, então, após essa discussão, como a gente trouxe informação um pouco mais cedo, envolvendo o filho desse sargento aposentado, que a madrasta dele queria bater, então o policial militar aposentado atirou na nuca dela dentro de casa, sendo mais um caso de feminicídio. Mas é um histórico de violência, André, muito antigo já. Inclusive, recentemente, essa mulher, a Michele, que foi morta ontem, tem uma ocorrência em que ela apedrejou o carro do policial militar. Uma ocorrência também em novembro do ano passado, em que ela agrediu o enteado. Ou seja, como até foi relatado pela testemunha que a gente ouviu um pouco mais cedo, uma tragédia que, de certa forma, infelizmente já era anunciada. Então vamos ouvir o que nos contou o delegado Rodrigo sobre o histórico de violência do casal. Já tem uma ocorrência de mais ou menos 10 anos atrás,
que tratava de violência doméstica entre o mesmo casal. Inclusive, ele teria sido preso na época. Recentemente, o que tem? Tem uma ocorrência há 2 semanas atrás, em que a mulher relatou que estariam em vias de separação com o marido, e quando ele chegou em casa para tentar ir embora, ela teria pego uma pedra e atirado contra o carro do casal, quebrando o carro. Então, mesmo não tendo crime nessa situação, ela procurou a polícia para registrar esse fato. E, mais ou menos há uns 3 meses, tem uma ocorrência dessa mulher que estaria agredindo o mesmo filho, né? Na verdade, é filho dele e não dela, é apenas o enteado dela. Meu Deus, quantas ocorrências de violência. Bom, os vizinhos diziam, a tragédia anunciada, né? E agora, ouvindo o que diz o delegado, a gente compreende o que diziam os vizinhos, né? Que eram brigas frequentes, eram agressões. E no meio disso tudo, um menino de 21 anos, Lucas, um menino com síndrome de Down. Quer dizer, não era de hoje que essas confusões, não foi do nada, não, isso já vinha acontecendo e de bastante tempo. Inclusive, não foi a primeira vez que esse menino tinha sido agredido, então, porque o estupim para o tiro ontem contra esta mulher foi porque ela disse que ia bater no garoto. E não foi a primeira vez, pelo que eu entendo, que isso aconteceu, né, Lucas? Isso, André. Em novembro do ano passado, novembro de 2021, tem uma ocorrência, um boletim de ocorrência registrado, em que esse menino de 21 anos, filho apenas do policial, foi agredido por ela e foi gerado esse boletim de ocorrência. E ontem, o que aconteceu ontem à noite, André? Só para relembrar para quem não acompanhou a primeira parte do programa. Esse casal saiu para beber, aliás, como era de costume, inclusive isso gerava muitas brigas, eles bebiam bastante e brigavam. E nesse meio tempo, o jovem desapareceu, foi para a praia e foi encontrado horas depois por policiais militares que levaram ele de volta para casa e ele ficou na casa de um vizinho. Quando o casal voltou já bastante alterado, já discutindo por outros motivos, por ciúmes, e descobriram que o menino estava na casa do vizinho, a mulher, a Michele, ficou muito revoltada e disse que queria bater nele, que queria bater nesse jovem para ele aprender. E o policial, que ele disse por sua vez, que se ela batesse no filho dele, ele iria matá-la. E foi o que aconteceu, André. Ele atirou porque, segundo as testemunhas, ela teria batido no filho dele. Agora, André, uma versão, a hipótese que foi levantada pelo próprio policial de que seria uma legítima defesa do filho, não vigorou na Polícia Civil, porque a polícia entendeu que foi um disparo pelas costas, que ele teria outros meios de parar a mulher, mas decidiu matar ela com um tiro na nuca. Bom, o Lucas está lá, segue acompanhando e a gente vai atualizando, né? Mais essa tragédia. Aí agora esse menino, 21 anos, o que vai ser dele, né? O homem já está preso, foi preso agora de manhã. E essa mulher que perdeu a vítima, mais uma mulher vítima, infelizmente daquelas histórias, né, que os vizinhos dizem, sabiam que era a tragédia anunciada, devido à série de brigas, de agressões, de gritos e de mistura com bebida alcoólica. Meio-dia, 37 minutos, uma jovem foi agredida pelo namorado em Charqueadas após uma confraternização. De acordo com o relato dela, precisou descer do carro do agressor e praticamente se atirar no primeiro veículo que vinha para poder buscar ajuda. Glauco, conta em detalhes, Glauco, o que aconteceu com essa jovem aí, Glauco. Olha, André, é difícil saber o que é mais impactante neste caso aí. Se as imagens, se a gente está vendo aí o resultado dessas agressões no rosto desta jovem, ou se o próprio depoimento dela. Meu Deus. Sim, porque ela conversou com a gente, detalhou tudo o que aconteceu e é realmente uma coisa impactante, tá? Só relembrando, então, esse fato aconteceu na madrugada de sábado. De acordo com a Natasha Rampanelli, que é esta jovem aí, eles estavam numa festa, numa academia, né? E depois de saírem desta festa, foi que tudo aconteceu. Mas deixa ela descrever esse fato, ela relatar tudo o que aconteceu para a gente acompanhar e imaginar aquele cenário que aconteceu lá no sul do estado. Vamos ouvir. Ele falou assim pra mim, eu vou parar lá na entrada que liga lá pro minerador pra te ter pra onde ir.
Aí eu me assustei, eu fiquei com medo, né, porque lá não pega nem sinal de telefone. Eu falei pra ele, tu para o carro aqui agora, eu vou pular do carro em movimento. Aí ele parou o carro e começou a me bater. Começou a me bater, eu tentei proteger o rosto, né, ele bateu mais desse lado, com a cabeça, tô cheia de galo aqui na nuca. E comecei a ficar desesperada, falei que ia ligar pra polícia e ele me batendo sem parar. Eu comecei a apertar a buzina, pedir socorro, só que não passava nenhum carro. Até que ele me soltou meus cabelos, parou de bater, eu consegui abrir a porta do carro e sair correndo no meio da estrada, ele veio correndo atrás de mim. Só que graças a Deus passou um moço que era Uber, né? E eu me atirei na frente do carro. Uma jovem, como dá pra ver, né? 20 anos, pouco mais que 20 anos. E a bebida, mais uma vez, nisso tudo, né, André? Por quê? Porque esse jovem, o agressor, teria consumido muita bebida nessa festa e aconteceu isso depois disso que ela relatou. Coisa realmente impactante, né, André? Lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né, Glauco? Pois é. E a gente vê essa estatística da morte de mulheres só este ano. É preocupante o número de mulheres vítimas da violência, o número de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul faz a gente pensar muita coisa. Para quem lembrou, ela quando fala ali que saltou do carro e fala em aplicativo, a gente deve ter novidades para falar nisso, né, entre hoje e amanhã, sobre o caso daquela jovem que acusa um motorista de aplicativo de ter colocado tentado dopá-la, né, tentando vender algum produto para que ela cheirasse. Isso que aconteceu aqui em Porto Alegre. A gente deve ter novidades sobre esse caso aí nas próximas horas, né, entre hoje e amanhã. Tá aí a imagem. A última imagem do veículo de aplicativo que transportou aquela jovem. Ela disse ter se atirado do carro porque ele teria tentado dopá-la, né? E aí a única imagem que tem de uma câmera é mostrando ele fazendo a volta, né? E seguindo o trajeto dele. Ele alega que fez isso porque estava seguindo com um chamado, ou com uma corrida. Isso tudo, de fato, precisa ser esclarecido, né, Glauco? Até a polícia prepara, portanto, uma entrevista coletiva, como dissemos, nas próximas horas para esclarecer se, de fato, foi exatamente nessa sequência como tudo aconteceu, né? Agora, é um caso que também chamou muita atenção pelo relato que ela concedeu, pela entrevista que ela concedeu ao colega Lucas Abate, inclusive, né, Glauco? As lesões, naquele caso, foram porque ela se atirou do carro. Agora, neste caso aí de Camaquã, me impressiona essas lesões, né? Todas essas marcas que vão ficar para o resto da vida, se não na pele, na memória desta jovem aí, foi né? preso, Glauco? O que então, tem nele, hein? Aí é que vem a sequência da história, tá? A vítima, no caso a Natasha, ela fez exames de corpo de delito e posteriormente o rapaz, então o agressor, foi intimado a fazer o mesmo. Ele ficou detido, mas depois foi liberado. De acordo com a polícia, o homem disse que não teria agredido. No entanto, o delegado, até pelas imagens e pela conversa que teve com a Natasha, ele chegou à conclusão de que é nítido que isso aconteceu, logicamente, essa agressão. E olha, parabéns para a Natasha, que teve coragem, inclusive ela não tem a imagem borrada aí, como a gente vê no depoimento, porque ela se expôs realmente, inclusive em rede social, para denunciar este caso e alertar as mulheres sobre isso aí, né? A gente tem condições, inclusive, de ouvir mais um trecho dela. Desculpa, tem, André. Isso, vamos ouvir então. Eu postei nas redes porque a ex-companheira dele também entrou em contato comigo, falou que já recebeu agressões dele, abriu o processo e não deu em nada. Eu não posso deixar assim, porque senão ele vai vir atrás de mim. E não posso deixar assim, porque senão ele vai bater em outras mulheres. Então eu espero muito que a justiça seja feita. Pois é, tem que saber se houve outros casos também, né? Pois se foi a primeira vez, Isso né? chama atenção. Ela está dizendo que a ex já entrou com um processo nesse sentido, alertou, tudo que tinha que fazer ela fez e não deu em nada. Bom, aí esse não deu em nada, entre aspas, eu estou dizendo porque estou repetindo o que ela falou, né? Mas é um alerta. E parece que é um caso que se repete, é isso? Vamos escutar de novo. Exatamente. Escutem ali. Eu postei nas redes porque a ex-companheira dele também entrou em contato comigo, falou que já recebeu agressões dele, abriu o processo e não deu em nada. Eu não posso deixar assim, porque senão ele vai vir atrás de mim. E não posso deixar assim, porque senão ele vai bater em outras mulheres. Então eu espero muito que a justiça seja feita.
A ex-companheira dele entrou em contato comigo e também relatou que ele era violento. Tá? Que coisa, hein? Bom, isso vai seguir com a investigação. Por favor, né, Glauco? Chega, olha, esse número de mulheres vítimas de agressões no Rio Grande do Sul é um dos únicos tipos de crime que vem aumentando, conforme anunciado pela própria Secretaria, né, de Segurança, pela Polícia Civil. Então, é algo muito preocupante, muito preocupante. Nós seguimos, gente. Deixa eu chamar o Guilherme agora. Inclusive, o Guilherme já me mandou, muito ágil, como sempre, já me mandou a imagem dos céus de Porto Alegre, né, escurecendo com cara de chuva aí no bairro Menino Deus, não é mesmo, Gui? Ele vai falar pra gente. Tá com cara de chuva ainda aí, Guilherme? Começando as nuvens a se aproximar pelo Guaíba. Tem chance de temporal, como dissemos, em todo o Rio Grande do Sul. Bom, uma semana. Neste domingo, fechou 7 dias desde que um casal de Cachoeirinha foi visto pela última vez. A família está planejando fazer uma manifestação para alertar sobre o desaparecimento deste casal. Ô, Guilherme, qual é a última informação que a gente tem, atualização sobre o desaparecimento desses dois, hein, Gui? Pois é, André, a manifestação essa que estava prevista inicialmente para hoje à tarde já não tem certeza ainda se ela vai acontecer de fato e se ela vai acontecer principalmente hoje. Mas o que a polícia vai fazer nesta semana é ouvir o neto desse casal. Esse neto, ele não morava lá junto com os dois, mas aparece na imagem que, se a gente não está vendo ainda, vamos ver a partir de agora. Essa imagem ela foi gravada há cerca de 7 dias atrás, então ainda durante o carnaval. Mostra o carro da filha adotiva estacionando lá na frente. Depois esse carro faz uma manobra e estaciona de ré na casa. Bom, e aí eu vim hoje para confundir neste caso e não para explicar, porque são muito mais dúvidas do que certezas. E a gente está aqui acompanhando os casos e apontando o que ainda falta a gente apurar, né, a própria polícia investigar. Porque a primeira dúvida nesse caso aí é: quem é que está manobrando esse carro e entrando de ré lá dentro da casa? Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida diz respeito a uma cama que foi colocada para tapar a imagem aí que a gente está vendo na imagem. Por que essa cama foi colocada lá, André? Essa é a outra dúvida que a gente tem nesse caso. Um colchão, exatamente, um colchão, perdão. Bom, e aí, André, para a polícia, a filha adotiva disse que foi até a casa desse casal para levá-los para passar um pedaço do carnaval com ela. Só que no outro dia ela teria saído para uma consulta médica e quando ela estava nessa consulta médica, ela teria recebido uma mensagem do pai dizendo que os dois iriam até Guaíba para visitar um amigo. Bom, outra pergunta, André. Quem é esse amigo aí que eles foram visitar? Ninguém sabe ainda. Só que o problema, André, é que eles saíram da casa da filha, segundo o relato dela, sem levar o oxigênio desse idoso. E aí ele usa frequentemente o oxigênio, por que não levaram esse oxigênio para lá? E a terceira pergunta, então, André, que é por que a neta ainda não foi ouvida? Justamente porque eles não teriam levado roupas, não teriam levado esse cilindro de gás, enfim. A gente pode ouvir aí, me avisa, Luciano, se a gente já está em condições de ouvir exatamente a entrevista da neta. Vamos ouvir para ver o que ela nos disse nesse fim de semana. Domingo de manhã até meu pai falou com ele no telefone, conversaram. A princípio estava tudo sob controle, né? Tava tudo bem. Daí quando a gente recebeu a mensagem dizendo que ele tinha posado fora de casa, a gente achou super estranho, né? Porque ele não posa fora de casa. Então foi aí onde que meu pai decidiu correr e ir lá na casa dele, porque soube que tinha alguma coisa de errado. Porque esse amigo ninguém ouviu falar ainda, né? Ninguém sabe quem é esse amigo, né? Até então já tá em tudo que é mídia. Eu acho que se ele estivesse na casa desse amigo, esse amigo já teria entrado em contato com nós, né, sabendo do nosso desespero, porque meu avô não vive sem as bombinhas, sem o oxigênio, principalmente a medicação dele, né? Ninguém consegue o contato com ele desde domingo à tarde, ninguém consegue falar, a gente tentou ligar para os telefones estão desligados. Muitos mistérios, hein? Muitos mistérios. Ontem, uma semana. E essa explicação que não se tem, né? Por que essa filha adotiva levou o casal e não levou o tubo de oxigênio, né? Essa mensagem, de fato, ela, para comprovar o horário, né, Guilherme? Porque talvez a partir disso até a polícia consiga algum localizador do telefone dele, mas não se tem nada disso. A que pé que anda essa investigação aí, hein, Gui?
Pois é, André, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, ainda faltam muitos pontos ainda para ser analisados e esclarecidos pela própria polícia que está apurando esse caso. Porque o seu Rubens Eger, ele tem 86 anos, e a dona Marlene Staff, 53 anos, realmente só foram vistos pela última vez lá no domingo. E alguns familiares deles, eles estranharam mensagens que receberam desse casal, do próprio seu Rubens, estranharam o conteúdo dessas mensagens, a forma como ele escrevia. E essas mensagens, inclusive, que já estão, então, em poder da polícia, né? A polícia vai analisar, vai verificar os horários e depois tentar localizar o próprio telefone, ver o rastreador. Só que como não foi uma ligação telefônica, né, André? Foi uma mensagem, Sim. Isso possivelmente dificulte um pouco. Pois é, agora isso deve ter mostrado para a polícia também. E o que chamou a atenção, neste caso, é um cachorro. O cachorro desse casal que foi encontrado. Olha aí a imagem, é isso já ele, quando já foi retirado de dentro de um bueiro no pátio da casa. Quer dizer, não se sabe também como que aconteceu. Olha, que história, gente, hein? É uma investigação tão, né, extensa, complexa, eu imagino. Né? Exatamente, que tem até a questão de contas bancárias, rastrear possível, né, transferência de valores e coisas que muitas vezes a polícia também não quer divulgar, né, André? É um mistério, mas aí segue o desaparecimento, portanto, deste casal, já ontem fechando uma semana, e a polícia está em cima. A polícia segue e, quem sabe, a gente também tenha novidades aí, porque se esse homem não está mais usando o oxigênio, ele precisava, lembram que os netos diziam, ele não conseguia sair até a calçada se não tivesse o oxigênio por perto. Quer dizer, há uma preocupação, enfim, nesse sentido. E outra, André, só para terminar, esse equipamento não é assim que você compra ali na esquina. É um equipamento caro, ele tem alguns pré-requisitos, enfim, não é assim, sai de casa e consegue outro. Não, e ele fica ali fixo, ele se senta ali ao lado, ele faz ali a oxigenação e deixa o aparelho ali, aí ele caminha, né, em determinado momento volta e assim vai acontecendo. Uma história intrigante. Muito bem, 12h50 agora. A gente quer saber se você já caiu ou conhece alguém que caiu num golpe. A gente tem mostrado aqui com frequência diferentes tipos de golpes, né, que os criminosos inventam para fazer novas vítimas e conseguem. Então, que tipo de golpe você que está nos acompanhando, que tipo de golpe você conhece? Participe, né, aqui do SBT Rio Grande, através da nossa página no Facebook, SBTRS Oficial, ou então publique nas suas redes sociais usando hashtag SBT Rio Grande. Né? E amanhã a gente pode mostrar, de repente, né, quem sabe, hein, Glauco, um novo golpe, já que todo cuidado é pouco, ainda mais agora, me parece que aqueles valores que foram esquecidos, né? Agora começa uma nova fase de você, então, indicar aonde retirar esse valor. Então é importante se ficar muito, mas muito atento, porque essa turma é rápida. Ontem eu recebi uma tentativa de golpe pelo celular hoje uma ligação. Eu achei que era do Léo Bonesso, porque ontem aí tu fez assim, eu recebi e o Léo tava passando. Aí eu disse assim, não vai dizer que o Léo ia te passar um golpe. Não, o golpe aqui na firma que eu acabei vendo é que o editor-chefe, ele tá saindo de férias de novo. Isso é um golpe. Mas queijo, de novo. Voltando a falar sério, dia após dia tem uma tentativa. Você que está em casa deve saber de alguma ou já foi vítima, conta pra gente. E o golpe, às vezes, o básico é o mesmo, tipo aquele do nudes que a gente mostrou, né? Mas aí tem, assim, algumas novidades que eles vão incluindo, alguns requintes de crueldade a mais que eles colocam na história. Então, faça a sua publicação e participe, hashtag SBT Rio Grande. Muito bem, 12h52, chegou ao fim neste domingo a Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul, o maior evento comunitário do sul do país. Retornou depois de 3 anos de espera, né, devido à pandemia. E o melhor, o resultado foi bastante positivo e a gente vai acompanhar na reportagem. Foram 17 dias intensos, mais de 250 expositores, 150 apresentações artísticas e, claro, muita uva distribuída. Os números ainda estão sendo calculados, mas uma coisa é certa: com muita organização, é possível ousar em meio à pandemia. A gente recebeu muitas comitivas, não só de festas, mas de prefeitos
e de deputados federais e estaduais que vieram ver o que a gente fez para dar um pontapé inicial aí na questão das feiras e eventos acontecerem de forma presencial. Isso para nós da Festa da Uva de Caxias é muito gratificante. E nessa retomada dos grandes eventos, o SBT esteve presente com uma casa na Festa da Uva. Um espaço para se aproximar dos SBTistas da Serra e de todo o país. Não é o Silvio Santos ao vivo, mas para nós é como se fosse. Em 2022, a Festa da Uva completou 91 anos. E atualmente um dos maiores desafios é juntar a tradição com o que há de mais moderno, garantindo assim a longevidade, mas também a relevância do evento. Na história estão feitos como o crescimento econômico de Caxias, a homenagem ao trabalho dos imigrantes para o desenvolvimento da Serra e a primeira transmissão a cores da televisão brasileira, que completa 50 anos. Já o futuro também ganhou espaço. Palestras, debates e apresentação de projetos fizeram parte do solo de inovação, envolvendo até os mais jovens. Esses estudantes utilizaram a robótica para propor a coleta mecanizada da uva. As tecnologias elas vão evoluindo e facilitando essas atividades para o pessoal. E assim, com o pé no passado e os olhos voltados para o futuro, a Festa da Uva se despede com data marcada para voltar, de 15 de fevereiro a 3 de março de 2024. Eu estava olhando a uva de mesa ali, tu viste a uva de mesa? Mas conta aquela Olha cuca que você devorou aqui na sexta-feira, estava boa também, né? Muito boa. Aí eu levei para a redação e todos nós dividimos e comemos, não é verdade. Ah, ele não comeu porque ele foi embora, terminou o jornal, ele foi embora. Essa aí, ó, aí é a uva de mesa, a uva de mesa. Ei? Mas a tecnologia é incrível. Deixa eu falar, eu quero falar uma curiosidade. O Luciano tá louco para sair de férias, né? Ele já tá no meu ouvindo aqui. Mas é assim, ó, só para encerrar mesmo sobre a qualidade do nosso vinho, a gente tem muito preconceito ainda, não é a verdade. Mas no que se refere aos espumantes, né? Ao vinho branco, a produção não vou dizer champanhe, porque champanhe caracteriza uma região, mas a produção de espumante, existem 3 regiões no mundo que são consideradas as melhores regiões, as melhores produções do espumante. Uma é a região da Espanha, que eu não lembro aqui o nome específico, a região de Champagne, que é na França, e a Serra Gaúcha. Tá? Então, os nossos espumantes, no caso do branco, vinho branco, é entre os 3 melhores do mundo. Sem falar na qualidade, né, da uva, a uva tinta, o vinho tinto. Então, assim, a gente tem, olha, o nosso... Lá está o Luciano de novo. O nosso produto, a nossa uva, o nosso vinho tem uma qualidade de primeiro mundo. Seguimos adiante. Olha só, dia 20 de março acontece o Universo Alegria. Sabia disso, Glauco? Não. O Rafa sabia, porque ele estava sabendo. Pois é, dia 20 de março. Que é um festival cheio de música boa, com Barões da Pisadinha, Maiara e Maraísa, Jorge Mateus e muitos outros, né, cantores aqui do nosso Brasil. E o SBT vai garantir o teu lugar. Eu tenho aqui, ó, são 2 pares de ingressos para os 2 primeiros que ligarem para o número que aparece na tela. Eu fiz todo suspense e o número já estava ali, que é o 3230-5200. Então, as 2 primeiras ligações vão receber os ingressos, ou seja, vai você e vai, né, seu companheiro. Então, tá aí, 3230-5200, 2 pares de ingressos para o Universo Alegria, no dia 20 de março, abertura às 10 horas da manhã, início a partir do meio-dia. Muito bem, agora meio-dia e 57, a gente vai falar de esporte. Começou a semana do Clássico Grenal, não é mesmo? O Matheus Schenck entra em campo e ele, Glauco Pazza, depois de tudo que aconteceu, não se encontrou ainda quem é que atirou a primeira pedra, né? Ô, Matheus, vai daí que eu tô tentando ligar para ganhar os ingressos. Vai, Matheus. Mas já saiu, Glauco. Tá brincando. É muito rápido. O pessoal é ligeiro. O pessoal é rápido. Boa tarde, André e Glauco, tudo bem com vocês? Boa tarde para os torcedores da dupla Grenal. Começando esta semana de Clássico 435, eu já peço para botar no ar os melhores momentos
de Inter 1, Aimoré 0. Melhores momentos? O joguinho difícil de assistir, seu Glauco. De onde é que conseguiram, meu irmão? Não, mas teve um que outro lance ali. O goleiro Fabian Volpe do Aimoré foi muito bem, mas a verdade é que o Inter de novo ficou devendo. Eu até chamei a atenção com o nosso editor-chefe, que está para sair de férias, o Luciano. 20 do segundo tempo, o Inter estava com 3 volantes em casa contra o Aimoré. Esse gol aí do David salvou mais um pouquinho a pele do Medina, mas o Inter estava com 3 volantes em casa contra o Aimoré, Glauco. Se precavendo, afinal de contas, o Aimoré, né? Podia fazer o crime. Não, brincadeira, né? Tá mal visto o jogo, o Medina não tá conseguindo ver direito ou ler o jogo, essa é que é a verdade. Pois é, e só 5 mil pessoas foram ao Beira-Rio e elas vaiaram pra caramba, né, Glauco? Não teve apoio. Ganhou com vaia, rapaz! E sobre isso, inclusive, o Medina falou, né? A gente vai conferir agora a fala do Medina, porque ele disse que, com vaia vai ser difícil jogar, gente. Olha aí. Não é fácil trabalhar em um clima... Não é fácil trabalhar em um clima hostil. Não é nada fácil. Nós chegamos e nos encontramos com uma situação... Nós chegamos e encontramos uma situação adversa já de cara, com jogadores que estão há tempos e estão passando por essa situação. E, lamentavelmente, está passando essa situação. Pois é, o Medina que ganhou uma sobrevida, né, Glauco? Na sexta-feira, o presidente Alessandro Barcelos confirmou que o Medina fica no Internacional, mas apoio da galera não tá tendo, né? Tem Edenilson muito vaiado, Cuesta muito vaiado, o Dourado no banco, o Dourado nem entrou no começo do jogo, também muito vaiado. O clima não anda bom no lado colorado, né, Glauco? Você falou dos 3 nomes aí, principais alvos da torcida. Dourado, Edenilson e Cuesta. Agora eu te pergunto o seguinte... o Moisés também ainda, né? Mas o Moisés, um jogo é titular, outro jogo não é titular, enfim. Nós estamos falando de 3 aqui que já foram ou são muito importantes na engrenagem. E aí eu te pergunto, é do nada que vem a vaia? Não, né? São jogadores que já têm um histórico de alguns anos aí sofrendo com críticas muito constantes, né? E mesmo assim continuam na equipe. O Inter vai ter que dar uma revisada nesse elenco, né, Glauco, para as próximas temporadas aí. Mas seguinte, eu falei que sexta-feira o presidente Barcelos confirmou a permanência do Medina, inclusive confirmou tarde da noite, era 9 e pouco da noite quando o presidente começou a falar. E ele falou um negocinho que bombou na rede social, mas não muito bem pra ele, né, Glauco? Quando você tem dúvida na internet, você pesquisa onde? Eu posso pesquisar. Agora o presidente... Bota aí. Mas eu fiz um dia algo que eu acho que era legal vocês fazerem também. É bem simples, é bem colegial. Eu sou do tempo da enciclopédia. Agora não tem mais enciclopédia, agora tem a Wikipédia. Eu peguei alguns treinadores... Não aqueles que têm grande tempo de carreira, mas aqueles que são relativamente jovens no futebol, 6, 7 anos, e fui pesquisar o nome deles na Wikipédia. E olhei o aproveitamento deles nos clubes que passaram. Nenhum deles teve aproveitamento melhor do que o Medina tem hoje. E todos foram campeões e todos venceram. Claro que com uma amostragem muito maior. Pois é, não pega tão bem, né, Glauco, falar que você pesquisou na Wikipédia para ver o aproveitamento. Isso aí é ironia do presidente. O presidente está fazendo isso aí por pura ironia, logicamente. Não... Será? Eu acredito que sim, né? Tá bom então, Glauco. Tá bom então. Então acredito. Você tá falando, acredita. Claro. Tá bom. Acredita, cara. Vamos falar então de Liga dos Campeões, porque amanhã é mais uma... Como é que é? The Champions! Estourou meu ouvido aqui, pelo amor de Deus. Mas amanhã tem Liga dos Campeões, tá? Tem Liverpool e Inter de Milão, só aqui no SBT. Ela voltou! Nesta terça, 4h40 da tarde, tem Liga dos Campeões ao vivo aqui, na tela do SBT. Mas não é qualquer jogo, não. Simplesmente 2 gigantes da atualidade. Paris Saint-Germain e Real Madrid. Jogo de ida das oitavas de final do campeonato mais emocionante do planeta. É o trio Neymar, Messi e Mbappé contra o maior vencedor da Liga e conta só com o Vinícius Júnior voando no melhor momento da carreira. Tá bom ou quer mais? Então anota aí e não vai dar mole, hein? Terça-feira, 4h40 da tarde, tem Paris Saint-Germain e Real Madrid ao vivaço. E eu te espero. Erramos! Glauco Pazza, não é esse jogo, Glauco! De volta pro passado, é isso, né? De volta pro futuro. Pedimos desculpas, tá? Houve uma confusão ali na nossa produção, mas amanhã tem Liverpool e Inter de Milão. Esse sim, tá? Anota aí. Liverpool e Inter de Milão.
4h45 da tarde. A bola vai rolar às 5 da tarde. Olha só, no sábado o Grêmio empatou com o Novo Hamburgo em 1-1 e depois da partida, tanto o Roger Machado, técnico, quanto o Denis Abrão, vice de futebol, falaram que o Grêmio precisa de reforços, né, Glauco? E precisa mesmo, né? Demorou um pouquinho pro pessoal ver, mas precisa. E a gente foi na nossa rede social perguntar para você, amigo gremista, se tivesse que escolher uma posição prioritária. Uma posição para, preciso reforçar aqui, primeiro. Glauco, vou começar para ti primeiro. Posição, se tivesse que escolher uma posição, qual seria? Articulador. É, mas tem o Benítez ali, tem o Campaz. Olha, eu avisei lá no começo, o cara até gosta, ele tem técnica, mas é uma preguiça. É tipo eu saindo da cama às 5h30 da manhã. Segunda-feira, é isso aí. Tá bom, vamos primeiro conferir o que falou o pessoal lá do Grêmio, olha aí. Tenho muitos jovens que devem ser a nossa esperança, não a nossa solução imediata. Porém, preciso qualificar em número, né, como eu disse também, em algumas posições que a gente precisa, porque o ano é muito longo. O presidente tem nos dado assim, totais condições e total liberdade de buscar novas oportunidades de mercado. E essa semana que passou, ele nos disse que nós teríamos a possibilidade de buscar em função de novos valores, em função de uma mudança na previsão orçamentária do clube. Em outras palavras, resumindo o que falou o Denis Abrão, o Grêmio liberou um pouco mais de dinheiro para tentar contratar. E já tem interatividade aqui na tela. O Douglas, ele pede pouca coisa, Glauco. O time está se mostrando muito vulnerável na marcação, além de que as peças do elenco não se encaixam. O melhor seria, olha só, trazer um goleiro experiente, um lateral direito de boa marcação, um zagueiro seguro e um volante que marque, chegue no ataque também, e um meia armador. Ou seja, ele quer 5 reforços, o Douglas. Papai Noel é só no final do ano, tá? Já o Atos, ele tá um pouquinho mais modesto, ele quer só um goleiro urgente. Tu vê como ficou a situação dos goleiros, né? Pois é, né? Ninguém confia. Aliás, bota os gols aí de Novo Hamburgo e Grêmio, porque eu acho que o Breno... Põe só os gols, pessoal, por favor. Eu acho que o Breno podia ter salvado essa bola aí do Da Silva, né? Eu achei que podia, hein? Eu acho que foi chute forte. Mas é no canto não dele. Não bota na conta dele. É no canto dele. Estica o braço e pega, meu goleiro. Mas não é flagrante, assim, explícito. Não, enfim, acho que também não chega... Jeromel salvou, hein? Né? Tá aí, ó. Jeromel. Sabe que o mais louco é que não foi o Jeromel que fez o gol, né? Foi o Gabriel Silva. É verdade. Foi o Gabriel Silva que fez o gol do 1-1. Mas, enfim, a gente tem também uma informação de hoje de manhã. O Diego Souza está praticamente fora do Grenal, viu? Essa informação é bastante importante, Glauco. Ele saiu lesionado. Mas aí eu te pergunto, ele já estava sentindo. Aí ele jogou praticamente a partida inteira. No final, ele sentiu. E ele sentiu, ele sai do gramado e depois ele retorna ao campo, né? Porque não podia mais substituir, né? Pois é, mas acho que deu uma mancada aí. O Grêmio podia ter tirado ele logo cedo ou primeiro sinal de lesão. Eu não vou falar porque parece marcação da gente, mas é um cara já não vou dizer velho, porque eu sou mais velho que ele. É um cara já está muito maduro para jogar todo esse tempo que ele jogou ainda vindo de lesão. Né? É verdade. Nesse momento, a classificação vai pintar na tela para você, nesse momento teríamos Grenal. E eu vou te dizer um negócio, Glauco. Tá se desenhando o Grenal mesmo, tá? Porque o Ipiranga já tá um pouquinho mais ali na frente. Ipiranga, se segurar o Grêmio, se o Grêmio não ganhar nenhum dos dois jogos que tem, não ganhar o Grenal e não ganhar do Ipiranga, a gente vai se desenhar aí para um Grenal na semifinal. Eu sugiro uma coisa, jogar o Grenal com 2 bolas, entendeu? Para daí ficar mais fácil, para ver se o pessoal consegue. Não, se bem fica mais difícil, né? Com uma já atrapalha. Não, agora falando sério, eu temo que o Grenal seja tábua de salvação para um deles em caso de vitória. Porque os dois estão ruins. Isso é verdade. Vamos lá. Olha só, ontem eu tive a ocasião de falar com um jogador gaúcho, tá? O Lucas Rangel, que atuava lá na Ucrânia. Ele é um dos tantos que saiu da Ucrânia, conseguiu chegar ao Brasil. Mas tem uma situação curiosa, tá? Uma situação curiosa e diferente nessa saída do Lucas Rangel da Ucrânia e chegada ao Brasil. Confere um trechinho só. O meu rapaz que fez o trâmite para me levar para a Ucrânia estava no Instagram e viu uma postagem do influencer digital, que esse influencer digital se chama Anderson. E ele colocou a pessoa que conseguiu resgatar a minha sogra
vai ter direito a um jato particular partindo da Polônia a Portugal e não vai precisar passar pelos portões da Polônia e nem da Ucrânia. E eu já sabia que lá estava um caos, né, para atravessar esses portões. Eu falei, vai ser agora. Eu falei, pastor, é o seguinte, a gente vai passar pela cidade do lado, vamos resgatar essa velha, cara. Que? Salvou a sogra? Ah, não, tá na hora de terminar o jornal. Salvou Chama a o André sogra. aí. André, pode encerrar, André. Tem que encerrar. Gente, voltamos amanhã. Obrigado pela audiência, pela companhia. Hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Imagens ao vivo de Gramado. Agora aparece aí o céu um pouquinho azul, com nuvens em Gramado, 28 graus a temperatura. Até amanhã.